Nesta semana, junte-se a nós para investigar a base mais controversa do Código da Vinci. Será que Jesus e Maria Madalena tiveram uma filha? Será que sua linhagem pode ser rastreada até a dinastia francesa dos Merovingios? Para separar a verdade dos mitos e lendas contidos na história de Dan Brown, vamos examinar os quadros de Da Vinci, explorar as cavernas onde foram achados os pergaminhos do Mar Morto e extrair o DNA de uma rainha merovingia. Queremos descobrir se o código genético de Jesus e Maria Madalena pode ser rastreado. Estamos em busca da verdade e não mediremos esforços para encontrá-la. I think this rope's about to break. Em busca da verdade, a linhagem de O Código da Vinci. The Da Vinci Code is a global phenomenon, a best-selling book and a major Hollywood production. One aspect of the story which has captured the world's imagination is that the Holy Grail is not a cup used at the Last Supper, but a person named Mary Magdalene. And the descendants of Jesus and Mary may still be walking the streets today. Hi, I'm Josh Bernstein. I've come here to Europe to try to separate fact from fiction in this exciting story. Se há uma linhagem de Jesus, quero descobrir se podemos rastreá-la pelo DNA. Mas primeiro preciso repassar esta história fascinante. A cena de abertura de O Código da Vinci acontece em Paris, na França, onde vamos começar a investigação. This is the Louvre. This is where the Da Vinci Code starts, in front of one of Da Vinci's masterpieces. Today, the museum's closed, but you and I are going to get a private tour. Nossa guia será a historiadora de arte Alice Jouve. Follow me. I'll show you how to get in. Okay, private tour. Lead on. The mysteries of Da Vinci. Em O Código da Vinci, o curador do Louvre é morto nesta sala onde fica o quadro mais famoso do mundo. Os quadros de Leonardo têm fama de serem misteriosos. A Mona Lisa, com seu sorriso enigmático, pode ser o retrato mais famoso. Mas estou interessado em outras duas obras de Da Vinci. Segundo o livro de Dan Brown, Da Vinci conhecia um segredo que poderia abalar a igreja e ocultou pistas em suas obras. This is The Madonna of the Madonna Rocks, Rocks. right. So what's the mystery associated with this? This is a story relating an incident from the apocryphal gospel in which the Holy Family meets John the Baptist during the flight into Egypt. They have all taken refuge in this rocky shelter. So who's who? Alice disse que esta tela ilustra um encontro entre Jesus e São João Batista, que alguns creem ter ocorrido durante a fuga para o Egito. Esta jornada é mencionada no Evangelho de São Mateus e detalhada nos evangelhos apócrifos não incluídos na Bíblia. Alice também disse que Da Vinci era um inovador, que não representava as cenas bíblicas como os clientes esperavam. Esta pintura é ambígua, não se sabe quem abençoa a quem. And I guess if this were John with Uriel, and that were Jesus with the Virgin Mother, which makes sense to me, Right. then could one say that John is blessing Jesus? That's possible. But why not? Why depict it so that they're mismatched? Well, you'd have to ask Leonardo. Mas a obra mais polêmica de Da Vinci é ainda mais ambígua. Foi pintada na parede de um convento em Milão, na Itália, e retrata a Última Ceia. Segundo o Código da Vinci, a pessoa à direita de Jesus, que em geral se supõe ser o apóstolo João, é na verdade Maria Madalena. O livro nos diz que ela tem um lugar de honra na Última Ceia porque era a esposa de Jesus. O livro também diz que a taça que chamamos de Santo Graal não é vista. Sua ausência é parte de um código elaborado por Leonardo. O maior segredo do código era que o sangue de Cristo não fora contido em uma taça, mas no útero de Maria Madalena.
Segundo o Código da Vinci, Leonardo sabia disso porque era grão-mestre do Priorado de Sião, uma sociedade secreta devotada à guarda da linhagem divina. Preciso saber mais sobre os mistérios do Priorado de Sião. Vou para o sul da França, para a cidade de Rennes-le-Château. É dito que foi neste lugar, no século XIX, que os segredos do Priorado de Sião foram revelados. Quem os revelou? Béranger Saunière. Saunière was the parish priest of Rennes-le-Château. He was not a wealthy man, but suddenly and mysteriously, he came into money. Lots of money. And no one could figure out where it came from. So here we are. O pesquisador Tuvia Vogel vai nos mostrar o que Saunière fez com essa fortuna. So here is the Magdala Tower, perhaps the most famous of the things Saunière built here at the end of the 19th century. It looks like a 15th century fortress, but it was in fact his library. He kept hundreds of books in this room here and spent days studying. And he actually built this from scratch. Oh yeah, there was nothing there before. Well, where did he get the money to do extensive renovations or construction like this? Some people say he was selling masses. Some people say he was paid by European nobility to find documents concerning their lineage. But he got money from somewhere, and it was, for the time, pretty big money too. Tuvia falou também sobre outra teoria, a de que a fortuna de Saunière vinha do dinheiro pago para manter o conhecimento da linhagem divina em segredo. Mas ao gastar sua fortuna em novas construções, Saunière pensava em alguém: Maria Madalena. Isn't it a bit odd that he would have built a tower to a woman that the church viewed as a prostitute? The whole of the south of France is covered in churches dedicated to Magdalene. It's a very widespread cult. Tuvia contou que além da torre dedicada a Maria Madalena, Saunière também deu esse nome à sua igreja. Supostamente fez isso depois de descobrir alguns documentos em um pilar oco. Eles revelavam uma história da cristandade totalmente diferente e chocante. E detalhavam uma linhagem que vinha desde Jesus até a dinastia real francesa dos Merovingios. Ao contrário da maioria das afirmações de O Código da Vinci, os Merovingios existiram de fato. Was there anything else in this church that was discovered or hidden? Well, actually, 4 years ago, there was a radar scan carried out, and right down the aisle here, in the middle of the church, the radar said that there is a hollow. It would seem that at least 4 or 5 meters from the altar to where you are, there is a crypt underneath here, which wouldn't be strange. Almost half of medieval churches in Europe have crypts below them. You're saying radar tests confirm that there's an empty space below me right now? Exactly. And it's very likely that it is the burial place of some Merovingian nobles, or who knows, maybe even a Merovingian king. Como Maria Madalena liga-se a uma família real do século VI? Poderia haver um vínculo genético? A seguir, vou para a costa do Mediterrâneo para conhecer a lenda de uma jornada do século I e visitar a cripta de reis e rainhas merovingios. Minha busca pela verdade por trás de O Código da Vinci trouxe-me à costa mediterrânea da França. O livro de Dan Brown diz que Jesus foi casado com Maria Madalena e que sua linhagem pode ser rastreada até uma família real francesa. Será que essa história surpreendente pode ser verdadeira? Whoa! Welcome to the Camargue, a place world famous for its wild horses. This place is also known as the point of arrival of some very special travelers. Yeah! Segundo a lenda local, foi aqui que Maria Madalena e seus companheiros chegaram por barco vindos da Terra Santa. A lenda diz que fugiam dos romanos e tinham bons motivos para fugir.
Maria trazia uma criança, a filha de Jesus Cristo. Esta igreja domina o centro da cidade de Sainte-Marie-de-la-Mer, dedicada a Maria Madalena e a sua companheira de viagem, Maria Salomé. Oh, look, the two Marys. The two Marys. O escritor Tim Wallace Murphy está aqui para nos contar as lendas sobre esta igreja. And today this church is dedicated to the two Marys. So the plaque on the outside would have us believe, and so the Catholic Church would wish us to believe. But in popular imagination, and particularly amongst the worldwide gypsy community, it's dedicated to the child Sarah, who is celebrated very strongly in the crypt. As you can see from the candles here, this is the real spiritual heart of this church. And it's all about veneration of this lady. This is Sarah. According to church tradition, she is the servant of Mary Magdalene and the other Mary. According to another tradition, she's a child of Jesus and Mary Magdalene. Well, how likely is it that Jesus would have had a child? Oh, it's certain. There can't be any doubt about it. There are three Jewish traditions which come together which reinforce the point. First of all male Jews had to marry and beget children. The Lord had said, "Go forth and multiply," and the Jewish people were strict observers of the law. Then, as a rabbi, he would have had children and been married, because he's addressed as rabbi in the New Testament documentation. What about the idea of this line being traceable today? It almost certainly could be, were it not for a bureaucratic gap in the records between the time of the fall of the Roman Empire and, shall we say, the 10th century. But the line is traceable. There's the theory that it came in through the Merovingian line. Now, Dan Brown used that in the Da Vinci Code. A maioria dos estudiosos bíblicos não tem tanta certeza sobre o estado civil de Jesus, mas ninguém duvida da linhagem real merovíngia. Seu reinado bem documentado durou vários séculos. Well, this could be very interesting. I want you to work with me on this hypothetical. If Jesus were married, as heretical as that might sound, if he and Mary had a child, if that child were somehow transported to southern France, and if that child were married into the Merovingian dynasty, could traces of that royal lineage still be found today? Só há modo de descobrir. Vou me encontrar com o principal especialista europeu em rastreamento de DNA antigo. Quero descobrir traços de 2000 anos em uma linhagem vinda da Terra Santa para a Europa. Isso pode ser feito? Na Universidade de Leuven, na Bélgica, o professor Jean-Jacques Cassiman já estudou o DNA da realeza da França. Ele resolveu uma longa disputa, provando com o DNA que um suposto filho perdido de Maria Antonieta e Luís XVI não era real. Ele é perfeito para me ajudar na busca. I'm exploring the Da Vinci Code and the theory of a bloodline running from Jesus through the Merovingians to today. Yes. And what I want to understand is what genetic science can do to aid me on this quest. Well, you see that the frequency of some types of DNA differs from one community, one population to another, and that's what we're looking for. What is the frequency of particular DNA profiles in the community from which Maria Magdalena originated? So you have a database of markers from people from all over the world. Yes. And within that database, you can even say, these people come from the Middle East. Yes. So looking at a realistic quest, where would I want to go? What would I need to bring back to you? If you cannot find Maria Magdalena, the best alternative is to find bones, remnants of somebody who might be a descendant of Maria Magdalena, so that we can examine the bones. Jean-Jacques me disse que se eu conseguir uma amostra óssea de alguém que supostamente faça parte da linhagem, o laboratório poderá buscar DNA intacto. Para isso é preciso moer os ossos para extrair e ampliar o DNA ainda presente nos fragmentos. Ele explicou que só se encontra DNA mitocondrial em restos tão antigos. Esse tipo de DNA permanece intacto por milhares de anos.
So let's go with the assumption that I somehow am able to get a mitochondrial DNA sample. Yes. Then what? How does that help me prove whether this person is related to Jesus or not? Well, the DNA will not tell you anything by itself. You have to compare it to something. And taking samples from the community to which they belong. And then you look at the probability that the origin is the same of the skeleton and the people you sampled. If the theories of the Da Vinci Code are to be proven true, then I would expect to find Middle Eastern DNA markers in the Merovingian DNAs. Yes, we compare to population, for example, Middle Eastern population, and see if this could fit or not. Okay, so the best thing I can do, who knows if I can, but like my goal is to determine which Merovingian king or queen can provide us with his or her DNA. Yeah, fine. Good luck. Thank you. So I'm going to hop a train back to Paris, and we'll stay in touch. Okay. Great. Good luck. Thanks. Rei morto há muito pode ser a chave para o mistério central de O Código da Vinci. Mas quais são as chances de encontrar um esqueleto real 1500 anos depois? To explore this possibility, I've come just a bit north of Paris to the spectacular Basilica of Saint-Denis. It was here beneath these very stones in this ancient floor where archaeologists made an amazing discovery. Vou encontrar Daniel Perrier, dos maiores especialistas franceses sobre os merovingios. Ele disse que além de local de adoração, este é também o túmulo da realeza da França até a primeira dinastia, a dos merovingios. Cool. Normally people are not allowed. Oh, very cool. Special access. It's an adventure. Oh, wow, look at this. These are the sarcophagi. About 60 Merovingian tombs. 60? Yes, 60. All aristocrats. Look at all these sarcophagi. It's kind of spooky. Yeah. This place is big. Yes, it is. And part of it is still not excavated. See, beyond this wall there, there are other sarcophagi waiting to be excavated. How do you know who's on the inside? Actually, you don't know. You don't know? No, you don't know. All these Merovingians, and we don't know their names? Yes, because there wasn't any inscription on the list. Yet, we do have one exception, a queen called Arigonde, who was identified thanks to her jewelry. Really? So you know who she was because of the jewelry she had? Yes. Wow, that's pretty cool. Where are the bones now? They're in the Museum for National Archaeology. Is there any way I could see those bones? Oh, yes, sure. Really? Yes. No problem. All right. O sarcófago da rainha Arégonde está junto aos outros da realeza da França. Mas seu corpo está do outro lado de Paris, no Museu de Antiguidades Nacionais, na cidade de Saint-Germain-en-Laye. The remains of Queen Aragon could be a vital clue. What genetic insights can we gain from the bones of a Merovingian queen? No laboratório do Museu de Antiguidades Nacionais, Daniel vai mostrar os restos mortais da rainha Arégonde. Ela é a única rainha merovingia descoberta e identificada. This is Queen Aragonde. And you mentioned that we know who she was because of some jewelry. Yes, we know she was Queen Aragonde because of this ring. You can still read Aragondi's Reginae, which in Latin means Queen Aragonde. This Queen Aragonde. Daniel disse que os textos antigos falam bastante da rainha Arégonde. Ela foi a esposa do rei Clotaire. Viveram e reinaram em meados do século VI. Toda a família real merovingia descende de Arégonde. O Código da Vinci afirma que a linhagem continuou pela dinastia merovingia. Assim, o DNA de Arégonde é bom lugar para procurar ancestrais do Oriente Médio. Daniel, have any DNA tests been done yet on this body? Unfortunately not. So far it has not been possible. What if I can make it possible? Well, that would be amazing. Yeah. Really. So if there's a way that I can arrange for a proper DNA test to be done on this, what do we need to do? What can I test? DNA testing implies destroying some objects.
So maybe just a tooth. I can take a tooth? Yes. Okay. So one tooth. Nenhum teste de DNA foi realizado em um monarca francês tão antigo. Somos os primeiros a ter permissão para isso. É mais do que ciência, é um privilégio. Segundo o geneticista Jean-Jacques Cassiman, se a linhagem de Jesus faz parte da linhagem merovingia, então o DNA da rainha Aregonde pode conter um marcador que indique o Oriente Médio. Preciso descobrir qual comunidade atual tem o perfil de DNA mais próximo a Jesus e Maria Madalena. Jesus' spirit may have been divine, but Jesus' body was definitely human. So perhaps I can learn more about that bloodline by studying the community he came from. It's time to visit his ancient homeland, the state of Israel. A seguir, seguirei a trilha da misteriosa Maria Madalena e farei rapel em cavernas antigas em busca de pistas sobre o que lhe aconteceu após a crucificação. Estou na trilha de O Código da Vinci. Preciso descobrir mais sobre Jesus e Maria Madalena. Será que tiveram uma filha? Sua linhagem poderia durar até hoje? Segundo a Bíblia, este é o último lugar em que ambos foram vistos vivos, Jerusalém. Serei auxiliado pelo estudioso Kent Dobson, que está em Israel para estudar o início da igreja cristã e a arqueologia bíblica. Kent disse que o Jardim do Túmulo foi supostamente o último repouso do corpo terreno de Jesus. Many people believe that this is the place of Jesus' resurrection. Wow. In the late 1800s, a Protestant named Charles Gordon came here and identified this tomb as Jesus' tomb. Let's have a look. All right. Ainda se discute se este é o túmulo verdadeiro. O local do aparecimento de Jesus depois de sua morte continua sendo debatido. Mas todos concordam com o relato dos evangelhos quanto a quem viu primeiro Jesus ressuscitado. Foi Maria Madalena. So Kent, walk me through the steps immediately after the resurrection. Okay. Well, according to the Gospels, a group of women come to the tomb of Jesus, probably to mourn. And according to the Gospel of John specifically, it's Mary Magdalene who has that first conversation with Jesus here in the garden. At first, she doesn't recognize Jesus. She thinks he's the gardener. But over the course of time, she realizes who she's talking to and utters Rabboni, probably in Aramaic, meaning my rabbi. Wow. Well, what's the significance that the first person to see Jesus after the resurrection is first a woman and second Mary Magdalene? Well, it's definitely intriguing because this is a relatively patriarchal society, and you would think if you wanted to write an authoritative account of a dramatic event like this, you would want the witnesses to be male. And in this case, they're all women. In fact, they go to the disciples, and the disciples don't even believe them. So it is interesting. Well, could this be what Dan Brown is calling the sacred feminine, the prominence of the women in this culture? It does appear that the Gospels are lifting up the position of women as followers of Jesus, giving them an important voice and an important place. And if Jesus did in fact have female disciples, that would make him much more of a revolutionary, because rabbis didn't typically have female disciples. É surpreendente que, em uma época tão dominada pelos homens, esse momento crucial da história cristã tenha sido testemunhado por uma mulher. Mas é ainda mais surpreendente, pois essa é a última vez que ouvimos falar de Maria Madalena na Bíblia. Com o passar do tempo, surgiram muitas lendas sobre o que aconteceu a Maria depois da crucificação. Segundo uma lenda, José de Arimateia, o dono do Jardim do Túmulo, retirou-a de Israel logo após a morte de Jesus. Ele temia que as autoridades que crucificaram Jesus perseguissem os que estavam ligados a ele, especialmente quem lhe era mais íntimo, sua esposa, Maria Madalena. Essa é a versão descrita no Código da Vinci. But is there any evidence to support this theory? According to the Da Vinci Code, clues to the true story of Jesus, Mary Magdalene, and the real Holy Grail were found here, in the Qumran caves in the Judean desert.
So I've come for a closer look. Os essênios habitavam as colinas acima do Mar Morto na época de Jesus. É provável que sejam os autores dos chamados Pergaminhos do Mar Morto. O Código da Vinci afirma que esses e outros documentos achados no Egito contam uma versão diferente dos eventos após a morte de Jesus. So now, the rappel. How far down is it? It's about 160 feet. Ooh, good. All right. Should be fun. Yeah. All right. See you at the bottom. Parece que os essênios queriam guardar sua versão da história onde seus inimigos romanos não a encontrassem. Good to go. Tiveram muito sucesso. Os pergaminhos do Mar Morto só foram encontrados em 1947. Quero ver onde os documentos ficaram ocultos e como permaneceram assim por 2 milênios. I'm amazed at how remote some of these caves are. I mean, they didn't have climbing gear, and yet some of these scrolls were found in the most tucked away, remote areas of Qumran. You gotta wonder how they even got to them. O Código da Vinci afirma que os documentos achados nas cavernas revelam o que aconteceu a Maria Madalena depois da crucificação de Jesus. Mas o que os documentos dizem de fato sobre Jesus e Maria? Há centenas de cavernas nas montanhas sobre Qumran, mas só começaram a ser exploradas no século passado. A maioria estava vazia, mas foram encontrados manuscritos em 11 cavernas. Very cool. What? Yeah, this is some Second Temple period pottery. Nice. For 2,000 years, it's been sitting here. Yep. That's so cool. All right, let's go in. See how far back it goes. Wow. Dusty. Nice. Let's go for it. Wow. This goes back quite a ways, huh? Yeah. Look at those bats. Yeah, you see them? Yeah. That's so cool. They're just hanging out. Wow. And what's with the black ceiling? The black ceiling is probably from Bedouin shepherds. Sometimes shepherds will come here and spend the night or have a fire. And in fact, that's how the Dead Sea Scrolls were found by Bedouin shepherds. A shepherd had thrown a stone into a cave and heard some pottery break. And so he came back the next day and sure enough found a series of broken jars and some scrolls and some fragments of scrolls. And he then in turn sold them on the antiquity market trying to make a few dollars. What did the scrolls actually tell us about Jesus and Mary? Well, in terms of Jesus, there's no mention of Jesus, no mention of Mary, no mention of John the Baptist, no mention of Christianity or Jesus' disciples. The Dead Sea Scrolls are silent in that respect. Really? Nothing about Jesus or Mary exists anywhere in those texts? Nothing. Nothing about alternative theories, about this bloodline, about a relationship between Jesus and Mary? Nothing. Completely silent. Foi ótimo ver onde os pergaminhos do Mar Morto foram achados, mas é um beco sem saída. Essa parte de O Código da Vinci é ficção. Segundo Kent, os pergaminhos do Mar Morto não dizem nada sobre Jesus, nem o Santo Graal. Mas ele disse que os documentos encontrados no Egito existem mesmo e mencionam Jesus e Maria Madalena. Essas versões alternativas da história cristã são os evangelhos gnósticos. Há até um evangelho de Maria, mas a maior parte dele perdeu-se para a frustração dos estudiosos. Existem, porém, outras referências, como o evangelho gnóstico de Filipe, que menciona um relacionamento entre Jesus e Maria muito mais íntimo do que é dito em qualquer lugar da Bíblia. Um trecho diz que Jesus beijou Maria, mas há um furo no manuscrito e não sabemos onde foi o beijo. Isso tudo é muito intrigante e estou decidido a descobrir mais sobre Jesus, Maria Madalena e a comunidade em que viveram. A seguir, vamos explorar as ruínas de uma cidade que Jesus e Maria Madalena podem ter conhecido. E usaremos o idioma que falavam para rastrear os descendentes dessa comunidade.
Estou rastreando a afirmação do livro O Código da Vinci, de que a linhagem de Jesus passou por uma dinastia francesa e chegou até hoje. Obtive uma amostra dos restos da única rainha merovingia identificada e a enviei para um teste de DNA. Preciso obter uma amostra de DNA do Oriente Médio para comparar com a amostra da rainha. O estudioso da Bíblia Kent Dobson está me ajudando a encontrar os descendentes da comunidade em que Jesus e Maria Madalena viveram. Maria Madalena testemunhou um momento crucial da história cristã, a ressurreição de Cristo. Mas, surpreendentemente, sabemos muito pouco sobre ela. Seu sobrenome é a única pista, Madalena. Os estudiosos pensam que significa de Magdala. Okay, what is this place? Well, it's not a typical tourist site, that's for sure. Não há atualmente um lugar chamado Magdala, mas ele me trouxe a algumas ruínas perto da cidade de Migdal, na Galileia. Special permission today. Wow. What do these pillars tell us? Well, these pillars tell us that this site goes back to the 1st century, the time period of Jesus. Much of the architecture you see here is Roman. Look at this. Yeah. What about the pottery here? Are these from the same period? Sure. Pull some up. Just little pottery fragments. You find these all over. It's almost like the litter of the ancient world. Dobson quer que eu veja as ruínas deste edifício antigo. Believe it or not, this might actually be a synagogue from the 1st century. You see, we've got steps, but potentially benches, and relatively small, a series of pillars. You can imagine these pillars holding up a roof. And do we know what this city was? We do. At least it's likely. This is the village of Magdala. Oh, this is the Magdala. Isto é tudo o que restou da cidade de Magdala. Pouco se sabe sobre Maria Madalena, mas ela parece ter vivido aqui. E não há dúvida de que Jesus viveu nesta área. Every scholar almost unanimously agrees that Jesus was here, in Galilee. If this was indeed a synagogue, it talks about Jesus going to the towns and villages, preaching in the synagogues, then maybe he was here. He certainly passed by this town or went through this town many times. Well, then following Jesus as a thread to this bloodline, what can you tell me about his community? The synagogue was a very central aspect to Jewish life. It's where they prayed, it's where they had community. Ele explicou que, embora Jesus falasse hebraico na sinagoga, teria falado com Maria Madalena em aramaico. Can we get a sense of Jesus' community through his language? Look, language is culture. It's geography and it's language. Definitely, if you want to understand a culture, you have to dig into their language a little bit. Atualmente, o árabe é o idioma predominante no Oriente Médio. Mas por quase 2000 anos foi o aramaico, uma herança do primeiro império do mundo, os assírios. Hoje o aramaico está quase morto. Mas uma das comunidades cristãs mais antigas, a Igreja Ortodoxa Siríaca, ainda fala esse idioma. Isso talvez nos leve ao vínculo genético mais próximo de Jesus. Sabemos que Jesus e Maria Madalena eram membros desta comunidade às margens do Lago da Galileia. The problem with that is that over 2,000 years have passed since Jesus walked along these shores, and the community here has dispersed. But perhaps language is one way to gain access to that community. And if that's the case, then Aramaic may be my next lead. Essa pista me trouxe a Jerusalém para encontrar os que ainda falam aramaico. Welcome to the market of the old city, where everything is for sale. Every price is negotiable. Jerusalém é famosa pela religião, não pelo comércio. A cidade é sagrada para 3 religiões e abriga muitas comunidades religiosas. Mas uma é crucial para a minha busca. A Igreja Ortodoxa Siríaca ainda usa o aramaico na liturgia e no cotidiano. O mosteiro siríaco de São Marcos fica nas ruas estreitas da Cidade Velha. Marquei um encontro com o arcebispo. Logo ao entrar, o arcebispo me disse que a Igreja Ortodoxa Siríaca existe desde os primórdios da fé cristã.
Acreditam que o discípulo Marcos viveu neste local e que a última ceia aconteceu bem aqui. Tudo nesta igreja é escrito em aramaico, inclusive a Bíblia. Wow. It's read right to left, yeah? Like Hebrew and like Arabic. It's sort of a mixture between the two, it looks. Yeah. Could you read something to me in Aramaic? O arcebispo ofereceu-se para recitar a prece ao Senhor em aramaico. Lochi malekuta وحايلات شبحتا العالم عالمين آمين. It's amazing, because looking at these words, I have a hard time reading it. Yeah. But listening to you, I understood, because I speak Hebrew, I understood maybe 15% of that. But there's similarities between... It's the same. Hearing it, yes, but looking at this, I can't. Looking it is not easy. But that's amazing. So that was, for me, that was very special. In Hebrew they said Toda Rabba. Yes, Toda Rabba. Thank you very much. Todi Rabbo. It's very similar. Yeah. How do you say like shalom? Yeah. Shlomo. Yeah. Shlomo, shalom. Okay. That's the same, yeah? Yeah, we're brothers. Yeah, brothers, of course. Okay. Esta é uma igreja antiga, mas estou interessado na conexão direta que afirmam ter com o próprio Jesus Cristo. This community of people who still pray and speak in Aramaic believe that the relationships of these families can be traced all the way back to Jesus Christ? Of course, we believe that. You do believe that? Oh. Because a lot of people have a relationship with Jesus through spiritual faith, but they don't claim to have a genetic link. Of course. You say, of course, like it's obvious, but that's amazing. O arcebispo acredita que os membros da igreja siríaca não são só seguidores de Jesus, mas seus descendentes. Se isso for verdade, são o mais próximo possível da linhagem de Jesus. We are from the same family, same genetic, same relationship of our Lord. But then I want to ask you a strange question. Yes. Is it okay if I were to do some DNA testing on members of this community? Of course. I would just take a swab inside someone's cheek. Of course, you are welcome. Kidding, it won't hurt at all. Estas amostras de DNA serão acrescentadas à base de dados dos grupos genéticos do Oriente Médio. Para que a afirmação de o Código da Vinci seja verdadeira, a rainha Aregonde tem de ter um destes marcadores de DNA do Oriente Médio. Será que ela tem? Done. Thank you. Well, I have viewed artistic masterpieces, probed secret societies, and sampled royal DNA. Now it's time to take these swabs back to Western Europe and put all the pieces together. A seguir, descobriremos a verdade sobre os documentos que são a base de O Código da Vinci e usaremos a ciência genética para revelar se a linhagem de Jesus Cristo e Maria Madalena pode se estender até nossos dias. Obtive os ossos de uma rainha de 1400 anos e procurei indícios de semelhança de DNA na mais antiga comunidade de cristãos. É demorado processar as amostras de DNA, então vamos explorar outro mistério enquanto esperamos os resultados. Segundo o Código da Vinci, o Priorado de Sião protegeu o segredo da linhagem. A única evidência dessa sociedade secreta é uma lista de membros contida em documentos chamados dossiês secretos. But what do these documents actually mean? Well, I'm now at the Bibliothèque Nationale, the French National Library, and I've just been given special permission to view them. Let's go take a look. Os dossiês secretos provocaram agitação ao vir a público em 1975. Eles foram a base de vários livros, inclusive o Código da Vinci. Estão guardados nos subterrâneos, mas Alice Jouve conseguiu que eu visse as microfichas. These are the dossiers secrets. Right, that is. Where did these come from? Well, they were deposited with the Bibliothèque Nationale in 1967. All right, so this is exciting. What does it say? Can we see? Yeah, sure.
You'll see that it's a collection of newspaper clippings, documents, letters, maps. We have a genealogy of the Merovingian line here, showing Dagobert II. Oh, yeah, sure. This name's familiar. He was the Merovingian king that was assassinated in 679. Gotcha, okay. Alice mostrou-me uma genealogia da linhagem merovingia que chega até o século XX. Plantaire. Wow, so this is the basis of the Da Vinci Code. Yes, but it's all a hoax. What do you mean? It's all a fabrication by Pierre Plantaire. No historical proof has been found that there ever existed a line from Dagobert II to today. Wait, all of this? Right. Mm-hmm. All these people? They're all made up. Huh. All right, what else is in this? There's another interesting document, and this is a list of the grand masters of the Prior of Sion. And you'll notice there's Leonardo da Vinci here. Oh, yeah, there he is. Leonardo da Vinci, 1510, 1519. So this, at least part of the story is true. No, nothing is true, because the Priory of Sion didn't exist until 1956. Wait, hold on. 1956? 1956, right. By the same person who was fabricating the genealogies. Exactly. Mm-hmm. So both of these aspects are completely fake. Right. Pierre Plantaire, que criou os dossiês secretos, confessou sob juramento em 1993 que tudo foi uma farsa. Os indícios de documentos relativos à linhagem descritos no Código da Vinci foram falsificados no século XX. Mas a crença de que Maria Madalena esteve na Europa existe há séculos. Estou indo para a Universidade de Leuven, na Bélgica, onde a equipe do professor Jean-Jacques Cassiman está analisando as amostras que coletei. There's still one question left to answer. Can a genetic link be made between Jesus Christ, Mary Magdalene, and their community in the Middle East, and Queen Aragon and the Merovingian dynasty? Let's go find out. Jean-Jacques disse que deu trabalho. Não é fácil extrair DNA de um osso de 1400 anos. E como eram ossos de uma rainha da França, havia alguma pressão. Thank you. So I've come to hear the news. Okay, well, there's some good news and there's some bad news. We have examined 6 different pieces of the skeleton. Mm-hmm. And in 5 of those, we cannot use the results because either there was no DNA. Jean-Jacques tentou encontrar 2 sequências idênticas de DNA em um esqueleto para confirmação, mas infelizmente não conseguiu. But the good part is there is one piece, one bone from the foot, which gave us a very clean sequence and indications that there was quite sufficient DNA there. This is big news, right? You get the first DNA from a Merovingian royal person. Yes, absolutely. Absolutely. Okay. How does that DNA sequence compare to the sequence of Middle Eastern families? Well, the sequence we have up to now clearly is a typical European sequence. European and not Middle Eastern? Definitely, it's a characteristic of European populations. If it's European and not Middle Eastern, then the idea of a royal bloodline going from Jesus through the Merovingians into the modern day is suspect. You'd need a miracle. It's a nice story. It is a nice story, but I think a lot of people are hoping that there are parts of this that are just true in that divine way, and we're seeing now that the House of Cards is collapsing. Well, science is not helping. Yeah. That's clear. Descobri que não só as evidências de documentos do Priorado do Sião são falsas, mas que a ciência genética descartou a possibilidade de haver uma linhagem de Jesus Cristo e Maria Madalena. O Código da Vinci é uma mistura inteligente de fantasias e lendas que se desenvolveram nos últimos 2000 anos e que irão intrigar as pessoas por muito mais tempo. Mas uma coisa é certa, do ponto de vista histórico, o Código da Vinci é mais ficção do que fato.